Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional da semana. Toda segunda-feira, às 6 horas, tem um vídeo aqui, um vídeo novo para te ajudar a caminhar na sua semana, a praticar algo edificante. E essa semana nós vamos praticar a empatia. Eu quero convidar você a entender a empatia não só como uma palavra bonita, mas como um conceito tão importante na nossa vida. E propor que durante essa semana nós façamos da empatia uma prática consciente, que a nossa atenção esteja voltada para perceber o outro, para ouvir melhor, para julgar menos, para compreender antes de reagir. E talvez principalmente para lembrar que cada pessoa que cruza o nosso caminho está vivendo uma história que nós não conhecemos completamente. A gente olha para uma pessoa e vê apenas aquilo que está diante dos nossos olhos, mas nós não vemos as batalhas que ela está enfrentando. Nós não sabemos o que ela viveu naquela manhã, naquele dia, no dia anterior. Não sabemos quais são os medos que ela carrega, quais são as perdas que ela ainda está assimilando. Não sabemos quantas vezes ela precisou ser forte quando por dentro estava desmoronando. Muitas vezes nós julgamos comportamentos sem conhecer as histórias que existem por trás deles. Por isso, talvez a primeira prática da empatia dessa semana seja justamente essa. Antes de julgar, procurar compreender. A empatia começa quando eu consigo sair por alguns instantes do centro da minha própria experiência. Porque quando alguma coisa acontece, a nossa tendência é imediatamente pensar: eu não faria isso, né? Ou eu não agiria dessa maneira, eu jamais falaria assim, essa pessoa está exagerando, ela deveria simplesmente seguir em frente. Mas perceba que todas essas frases partem de uma única perspectiva, a nossa. A empatia é a capacidade de lembrar que o outro não está vivendo a partir da nossa perspectiva. Ele está vivendo a vida a partir da história dele, das experiências dele, das dores dele, das crenças dele, dos recursos emocionais que ele tem naquele momento. E isso não significa concordar com tudo que o outro faz, que o outro pensa. Isso é muito importante. Ter empatia não significa aprovar comportamentos que nos machucam, que são discordantes de nós, dos nossos valores. Não significa aceitar desrespeito, não significa abrir mão dos nossos limites. Empatia significa tentar compreender o ser humano que está diante de nós. Eu posso discordar de você e ainda assim tentar compreender você. Eu posso colocar um limite e ainda assim respeitar você. Eu posso não concordar com uma atitude e ainda assim lembrar que existe uma história por trás daquela pessoa. E talvez seja aí que a empatia se encontra com a espiritualidade. Porque quando eu desenvolvo empatia, eu começo a enxergar o outro para além do comportamento. Eu começo a enxergar a pessoa. E existe uma passagem muito conhecida da Bíblia que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em João 13:34. E quando pensamos nisso, percebemos que amar não é apenas sentir carinho. Amar também é olhar, escutar, é acolher, respeitar, é ter paciência, é reconhecer a humanidade do outro. E uma das formas mais bonitas de demonstrar amor é simplesmente estar verdadeiramente presente quando alguém precisa ser ouvido. E aqui eu quero trazer uma proposta muito prática para você. Durante essa semana, experimente fazer uma coisa.
Escute alguém sem preparar a sua resposta enquanto essa pessoa fala. Parece simples, mas não é. Porque na maioria das vezes, enquanto alguém está falando, nós já estamos pensando no que vamos responder. Estamos preparando um conselho ou uma história parecida com a nossa, né, para poder contar, para tentar ajudar, tentando explicar, tentando corrigir. Às vezes a pessoa está falando e nós estamos tentando mostrar que nós temos razão e sem perceber nós deixamos de escutar. Então nessa semana, quando alguém conversar com você, experimente simplesmente estar ali. Olhe nos olhos, escute, não interrompa imediatamente. Não transforme a experiência da pessoa na sua experiência. Não diga rapidamente, eu também já passei por isso. Talvez naquele momento ela não precise saber que você também passou. Talvez ela só precise sentir que alguém realmente a ouviu. E outra prática de empatia que eu quero propor para você é trocar a pergunta: por que essa pessoa está fazendo isso ou fez isso? Por o que pode estar acontecendo com essa pessoa? Perceba a diferença. O porquê ela fez isso, muitas vezes vem acompanhado de julgamento. E o que pode estar acontecendo com ela abre espaço para compreensão. Talvez aquela pessoa esteja cansada, esteja com medo ou esteja frustrada. Talvez esteja vivendo um momento que você desconhece. Ou simplesmente ela esteja fazendo o melhor que consegue com os recursos que tem hoje. E isso não significa justificar tudo. Significa apenas um transformar imediatamente uma atitude em uma definição sobre quem aquela pessoa é. Ou definir aquele momento. Porque nós também gostaríamos que as pessoas olhassem para nós dessa maneira. Que não nos definissem pelo nosso pior dia. Que não nos julgassem por um momento de fragilidade. Que enxergassem além de uma reação. Que tivessem paciência com os nossos processos. Então, que tal oferecermos aos outros aquilo que também gostaríamos de receber? E existe uma outra dimensão da empatia que para mim é essencial. A empatia por nós mesmos. Porque nós não conseguimos sustentar uma relação verdadeiramente compassiva com o outro. Quantas vezes somos em guerra extremamente permanente duros com nós gente mesmos? Nós erramos e pensamos, eu deveria ter feito diferente. Como fui capaz de fazer isso? Eu não podia ter falhado. E talvez nessa semana você também possa observar a maneira como fala com você mesmo. Quando você errar, experimente se perguntar: eu falaria dessa maneira com alguém que amo? E se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar a maneira como você conversa consigo mesmo. Empatia também é isso, é reconhecer que nós somos seres humanos em processo. Nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo, nós estamos tentando melhorar. E merecemos a mesma compreensão que tantas vezes oferecemos aos outros. Então, o nosso exercício dessa semana será muito simples. Eu quero convidar você a escolher uma atitude de empatia por dia. Pode ser ouvir alguém com mais atenção, pode ser não responder imediatamente a uma provocação, pode ser perguntar genuinamente como você está e realmente esperar pela resposta. Pode ser oferecer ajuda a alguém que parece sobrecarregado, pode ser evitar um julgamento, pode ser perdoar uma pequena falha, pode ser ter mais paciência no trânsito ou olhar para alguém que normalmente passa despercebido. Um funcionário, um atendente, um familiar, um colega, uma pessoa que você encontra todos os dias.
Porque a empatia não precisa acontecer em grandes gestos, gente. Ela acontece principalmente nos pequenos encontros da vida. E assim a gente vai praticando e aprendendo, ficando cada vez melhor. A maneira como escutamos, o tom da nossa voz, a paciência que nós oferecemos, a forma como respondemos, a escolha de não ferir quando nós poderíamos ferir, tudo isso faz parte da empatia. E eu quero que você leve uma pergunta com você durante toda essa semana. Como eu posso ser presença de acolhimento na vida de alguém hoje? Talvez você não consiga mudar a vida de ninguém, mas talvez consiga mudar o dia de alguém. Talvez uma escuta atenta faça diferença. Uma palavra gentil chegue exatamente no momento em que alguém estava precisando. Talvez a sua paciência evite uma discussão. Talvez o seu silêncio diante de um julgamento seja uma forma de respeito. Nós nunca sabemos o impacto que uma pequena atitude pode ter na vida de alguém. Então, que nessa semana a nossa atenção esteja voltada para a empatia. A nossa intenção esteja voltada para a empatia. Que nós possamos olhar um pouco menos para aquilo que o outro está fazendo e um pouco mais para aquilo que ele pode estar vivendo. Que possamos ouvir antes de responder, compreender antes de julgar, acolher antes de aconselhar. E lembrar que por trás de cada pessoa existe uma história que talvez nunca conheceremos completamente. E que possamos também olhar para nós mesmos com mais gentileza, porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos em processo, todos nós em algum momento precisamos de compreensão. Que Deus nos dê olhos para enxergar além das aparências, ouvidos para escutar além das palavras e um coração sensível o suficiente para perceber quando alguém precisa apenas de presença, de acolhimento e de compreensão. Então a prática dessa semana é menos julgamento, mais compreensão, menos reação e mais escuta, menos distância e mais presença, mais empatia. E eu deixo você com uma última pergunta. Quem na sua vida pode estar precisando de um pouco mais de empatia da sua parte essa semana? Reflita sobre isso e pratique. Observe, preste atenção e permita que a empatia seja uma escolha consciente nos seus encontros dessa semana. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida e que a nossa intenção não seja apenas falar sobre empatia, mas vivê-la. Um beijo no seu coração, fique com Deus, te espero aqui na nossa próxima semana, na próxima segunda, no próximo vídeo e nos nossos posts semanais. E eu quero te fazer um convite para participar do workshop que eu vou fazer hoje no meu canal de desenvolvimento pessoal. Eu não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse vídeo, mas hoje no dia 24 de agosto de 2026, vou fazer um workshop às 19h30, falando exatamente sobre o poder da presença, que tem a ver com empatia. Não é possível praticarmos empatia sem estarmos presentes, né? Então fica aqui o meu convite para você. Vai ser muito bom ter você comigo. Um beijo no seu coração, fique com Deus, uma ótima semana, uma semana abençoada e até mais.